Então agora, pra gente fechar, eu acho que entre os periodontistas... Ele tá 400 e pouco, né? Pelo menos isso. A crise atingiu. A crise atingiu a gente já faz tempo. Não, pô, eu consegui. O Lean de quinta edição, eu consegui o e-book recentemente. Não imagina. Eu tenho que ir atrás. Mas eu gosto, eu prefiro ler o livro. E para fazer aula assim, para concurso, que eu tenho que comparar um com o outro, eu prefiro abrir todo mundo na minha cara, assim, porque tem que ler linha por linha. Eu prefiro ler papel. Eu também. Só que vocês não pegaram... Vocês acham que não pegaram a época de página de livro que não era desse tipo agora, mas essa reflete a luz, né? Então é um saco ficar lendo. Eu pelo menos não gosto, mas as antes, as foscas, nossa, adorava. São melhores. Então, para a gente finalizar a nossa vida, nossos encontros, que agora vocês, a gente só me veem online, eu acho que eu gosto desse assunto de trauma de oclusão, mas dentre a comunidade periodontal, é um dos assuntos considerados mais chatos, mais maçantes da periodontia, assim, é o trauma oclusal. O povo da prótese, que fala de oclusão, né? Lá na faculdade, pelo menos, é uma briga para ver o professor que vai ficar com essa aula, porque ninguém quer dar, né? Mas eu gosto. É uma aula simples, rápida, enfim, mas vamos lá. Trauma oclusal causa periodontite? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza? O que causa periodontite? Bactéria, fator etiológico primário. Bactéria. Então, o que o trauma oclusal faz? E a mobilidade vem da onde? Sem ser da perda óssea. Falso. Do quê? E aí acontece o quê? Ai, vocês são tão inteligentes, gente. Ai, gente. A fibra fica o quê? Mais? Frouxa. E aí você tem mobilidade, né? E aí quando o pessoal da prótese faz o ajuste oclusal, quer dizer, quando o pessoal faz o ajuste oclusal, né? Porque assim, eu mando pro pessoal da prótese. Faz? Você é endo, né? Ah, sabia. Defendendo a endo. Vai ver, tá em trauma o dente. Então vamos lá, trauma de oclusão. Quem é o trauma de oclusão? São as alterações patológicas ou mudanças adaptativas, né, que vão ocorrer no periodonto em consequência a forças produzidas pelos músculos da mastigação. Então, por definição, esse é o trauma oclusal. E aí, quando o dente está em trauma, o periodonto dele começa a tentar se adequar àquela condição nova. E aí acontece reabsorção óssea, acontece mudança ali da posição do dente, acontece a mobilidade, nisso tudo ele está tentando se adaptar. Pode ser chamado, a trauma de oclusão pode ser chamado também oclusão traumática, trauma oclusal, oclusão traumatogênica, traumatismo periodontal, sobrecarga, enfim, tem vários outros termos. Lá em 1917, nem eu, nem sua sogra, né, éramos nascidas, né, Stillman disse o quê? Que é uma condição em que ocorrem lesões às estruturas de suporte dos dentes, resultante do ato que leva os maxilares a uma posição de fechamento. Então, nada mais é ele traduzindo para aquela outra coisa que a gente acabou de ler. Segundo a OMS, aqui eu já era quase nascida, eu já era um óvulo fecundado. Ah, não era não, minha mãe me fecundou com meu pai em 79 mesmo, então tá tudo certo. Segundo a OMS, é o dano causado ao periodonto pela pressão produzida sobre os dentes, direta ou indiretamente pelos dentes antagonistas. Então tem até definição de OMS, né? Aí a gente tem lá em 1986, quando eu tinha 6 anos, peguei dengue a primeira vez e quebrei o braço. Lembro de tudo. Lembro de tudo, foi um ano traumatizante. E quando eu peguei dengue, eu estava com o braço quebrado. Lembro até hoje, engessaram meu braço errado. Corta aí, Alexandre. Morava aqui no Rio. Engessaram meu braço errado, aí eu fiquei fiquei alguns dias com o braço engessado errado, e tiveram que tirar, botar uma faixa para readaptar, não sei o que, ainda fiquei mais tempo, né? E aí eu não podia, quando dormia, me mexer, porque estava enfaixado, não estava engessado. Aí o que minha mãe fazia? Eu tinha que deitar de barriga para cima, dormir de barriga para cima, uma droga, né? 6 anos então. Aí eu ficava assim com o braço. Aí o médico fez uma alça aqui no meu
coisa. E minha mãe me prendia com barbante na porta, tinha uma cômoda em casa, na guarda da cama, porque eu não podia me mexer. Cara, eu nunca vou esquecer desse ano na minha vida, mãe, foi péssimo. Aí, um belo dia, eu acordei, tava com dengue, e tinha um bilhete da minha mãe no móvel do lado aqui. Filha, não lembro onde ela foi, a feira, mercado, sei lá pra onde é que ela tinha ido, comprar não sei o que, já volto. Aí eu pensando lá, caracas, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso sair daqui, como é que eu vou fazer? Passei horas desamarrando o barbante. Gente, desamarrar barbante é uma desgraça, né? O nozinho do barbante, isso aqui. Quando eu consegui me libertar, na hora que eu saí, minha mãe estava na cozinha. Eu lembro que eu falei, mãe, aí ela, desculpa, não tirei o bilhete. Aí eu falei, tá bom, beleza, tudo bem. Lembro até hoje disso, trauma na minha vida, trauma 1986, traumatizou. Minha mãe acabou comigo. Então, em 1986, né, a Academia Americana de Periodontia disse que o trauma de oclusão é uma lesão do sistema de inserção por consequência de uma força oclusal excessiva. Acho mais fácil de definir dessa forma, né? Então, essas forças traumáticas, elas podem atuar sobre um único dente ou sobre um grupo de dentes, tá? Geralmente pode acontecer como? Acontece como? Qual a experiência de vocês? Pronto. O que vocês costumam pegar mais? Trauma oclusal num dente só ou um grupo de dentes? Geralmente um só acontece, né? Esses dentes que trauma oclusal geralmente têm um contato prematuro, quer dizer, tem um contato prematuro, né? Podem ocorrer em associação com hábito parafuncional, por exemplo, quem? Que é famosíssimo? Bruxismo, apertamento, né? Em conjunto com a perda ou migração dos premolares e molares, acompanhada da separação dos dentes anterosuperiores. Então, a gente perde um dente e causa um transtorno da arcada inteira. Né? A lesão tecidual associada ao trauma de oclusão vai ser dividida em primária. Gente, trauma de oclusão sempre também cai pelo menos uma questão em concurso, tá? É halitose e trauma de oclusão, eu sempre vejo alguma coisa em relação a trauma primário, secundário, enfim, daqui a pouco a gente vai ver mais das zonas, sempre tem. Então, olha só, o trauma primário, tá? A gente tem uma reação tecidual, que é o dano, que vai comprometer a volta de um dente com um periodonto de altura normal. Então, você tem um trauma oclusal, tá? Num dente com periodonto normal. Então, teve perda de inserção? Não. Teve perda óssea? Não. O trauma secundário vai estar relacionado com situações em que as forças oclusais vão causar essa lesão num dente com periodonto o quê? Reduzido. Então, esse paciente teve perda de inserção ou teve perda óssea, os dois, né? Então, nesse caso, o paciente com periodonto de altura reduzida, até forças menores podem produzir lesão traumática e mudança adaptativa. Então, quanto menor o meu periodonto, quanto mais reduzido for, menor a intensidade da força para gerar alguma consequência negativa naquele dentinho, tá? Bom, sintomas de trauma de oclusão só vão se desenvolver em situações onde você tem a intensidade da carga, que vai ser alta o suficiente para fazer esse periodonto não suportar e distribuir essa carga de outra forma, tá? Ou seja, eu tenho um dente e a força que incide nele tem que ser capaz de levar a essas alterações periodontais. Vamos lá, trauma de oclusão e doença periodontal associada à placa. Como vocês me falaram, trauma de oclusão não causa periodontite, não é isso? E aí a gente tem o conceito de Glickman. Isso aqui já foi questão de prova. Então, olha lá, peraí. Tá. Você tem a via de propagação da lesão associada à placa, que ela pode ser alterada se as forças de intensidade anormal vão atuar sobre esses dentes que apresentam placa subgengival, tá? Então ele acha lá que você vai ter uma mudança se o dente apresentar a placa sub. Então isso pode implicar que o caráter da destruição do periodonto do dente traumatizado vai ser diferente daquele de um dente não traumatizado. Então essa é a viagem do Glickman, tá?
Bom, áreas que são expostas à força oclusal anormal vão ter defeitos ósseos angulares e bolsas infraósseas. Voltando lá para fazer uma recordação, qual é a periodontite que também tem defeitos ósseos angulares com bolsas infraósseas? A agressiva. As áreas que são expostas à força oclusal anormal... Opa, de novo, peraí, tô louca, gente. Não sei para que eu voltei. Bom, as estruturas periodontais vão ser divididas em duas zonas. As zonas de irritação e as zonas de codestruição. Vocês têm isso aqui na apostila, não tem? Bom, zona de irritação, né? Tecido mole dessa zona vai estar limitado por tecido duro, dente de um lado. Cadê? Dente de um lado. E não vai ser afetado pelas forças de oclusão. Então, significa o quê? Que a inflamação gengival não pode ter sido induzida por trauma de oclusão, mas uma irritação por placa bacteriana. Essa é a viagem de Glickman falando de zona de irritação. Tá? Ainda, a lesão de um dente não traumatizado vai se propagar em direção apical, envolvendo primeiro o osso alveolar e só depois ligamento periodontal. Isso Glickman pensando na cabeça dele. A propagação dele vai resultar em destruição óssea horizontal. Qual é a periodontite que tem a destruição óssea horizontal? Crônica. Na verdade, a gente tem as duas, mas a mais característica da horizontal é a crônica, né? E aí a gente tem zonas de codestruição, que inclui, aí é a segunda parte do desenho, ligamento periodontal, cemento e osso, tá? Vai ser demarcada mais coronariamente pelas fibras colágenas transeptais e dentoalveolares. O tecido vai se tornar a sede de uma lesão causada pelo trauma de oclusão, tá? Esses feixes vão separar a zona de codestruição e de irritação, isso é bem decoreba mesmo, e vão ser afetados em duas direções diferentes. Aí começa mais viagem. Você tem, a partir da lesão inflamatória produzida pela placa na zona de irritação, que era aquela primeira zona em cima, que Glickman diz que você não é afetado pelo trauma de oclusão, e sim pela placa bacteriana. E a partir das alterações causadas pelo trauma nas zonas de codestruição, que é a zona mais baixa. Opa, pronto. Vamos lá. Na zona de irritação dos dentes que não foram submetidos ao trauma, então aqui em cima, a gente tem uma lesão inflamatória que pode propagar-se para o osso. Então, vamos supor, a gente tem essa zona, né, com uma lesão inflamatória que é causada por quem? Placa, né, que ela pode fazer assim, ó, vir para cá e reabsorver osso. Nos dentes com trauma de oclusão, o infiltrado inflamatório vai diretamente para o ligamento periodontal. Então, a viagem dele era essa. Se você tivesse um dente em trauma, você tinha uma lesão para o lado da seta preta, ligamento. Se você tivesse um dente sem trauma, com placa, a sua lesão dava uma volta e vinha direto reabsorver osso. Era a viagem de Glickman. Então, em 67, 2 anos depois desse primeiro conceito, ele disse que trauma de oclusão é fator etiológico, fator codestrutivo, em situações importantes nas quais os defeitos ósseos angulares, características de periodontite agressiva, só para a gente recordar, combinados com as bolsas infraósseas, são encontrados em um ou vários dentes. Tudo isso que a gente já falou, né? A viagem toda. E aí o trauma oclusal é um fator agravante na doença periodontal. Vocês concordam com isso? É um agravante? Será que ele pode acelerar a reabsorção óssea de um dente com periodontite? Sim? Sim. Então ele é cofator, né? E aí a gente tem o outro conceito de Warhol, de 79, meu ano. Vocês vão fazer as contas aí, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu tenho 38, que eu sei que vocês vão ficar contando. Não, porque senão não vão prestar atenção e vão ficar fazendo conta. Então 38, faço 39 agora em novembro, fica a dica. 11/11, data linda. E aí, esse autor mediu a distância entre a placa sub e a periferia do infiltrato celular inflamatório associado na gengiva. Então, assim, a pessoa não tem nada o que fazer, né? Ela vai medir a distância da placa para a periferia do infiltrado.
E para a superfície do osso alveolar adjacente, realmente falta do que fazer. O que ele concluiu? Que esses defeitos ósseos angulares e as bolsas infraósseas, tá, ocorrem com igual frequência, tanto no periodonto de dentes não afetados pelo trauma, como em dentes traumatizados. Ele viu isso. E aí ele refutou a hipótese de que o trauma de oclusão desempenha um papel na programação da lesão gengival para a zona de codestruição. Então, aquele jeito que Glickman subdividiu, ele viu que não tinha como subdividir. Então, a perda de inserção conjuntiva e a reabsorção óssea em torno dos dentes são resultantes exclusivamente de lesão inflamatória associada à placa subgengival. Então, o trauma de oclusão, ele não é fator etiológico de periodontite. Quem é placa, cálculo num hospedeiro o quê? Suscetível. Esses defeitos ósseos angulares e as bolsas vão ocorrer quando a placa subgengival de um dente atinge um nível mais apical do que a microbiota do dente vizinho. Vocês lembram disso? Da diferença da reabsorção óssea entre um dente e o vizinho dele? Que se nesse dente aqui, a minha reabsorção óssea, vamos supor, na mesial do meu 16, a minha reabsorção óssea for muito mais rápida do que na distal do 15, eu tenho um defeito angular? Lembram? E quando o volume do osso alveolar que circunda as raízes é comparativamente grande. Espera aí, não sei por que esse efeito eu botei isso, gente. Então, olha só, o padrão da perda de estruturas de suporte vai resultar da inter-relação da forma e do volume do osso, né, com a extensão apical da placa. Então, quanto mais osso eu tiver, ou seja, meu periodonto for menos reduzido, maior a força que eu preciso nesse dente para causar essas alterações. E se eu tiver placa, pior ainda. Então, esse autor afirmou que não há relação entre o trauma oclusal e o grau de destruição do tecido periodontal. Quem destrói periodonto? Quem? Placa e cálculo, não é isso? Causa reabsorção, isso aqui é hospedeiro suscetível. Bom, sinais importantes que a gente vê em trauma oclusal, defeito ósseo angular, bolsas infraósseas, aumento de mobilidade dentária, às vezes um dente, não sei se já aconteceu isso com vocês, a gente vê um dente com mobilidade considerável e radiograficamente ele não tem uma perda óssea que justifique aquela mobilidade. Então a primeira coisa que a gente suspeita com o espessamento do espaço do ligamento periodontal, que acontece nos dentes com trauma, é de um trauma oclusal, né? Bom, quando a gente fala do tratamento, a maior ganho de inserção nesses dentes que receberam tratamento periodontal junto com ajuste oclusal, tá? Os dentes com discrepâncias oclusais tinham a profundidade de sondagem mais profunda e mais score de mobilidade do que os dentes sem trauma. Quem lembra de mobilidade? Revisão. Grau o quê? Qual é um? Não, peraí, calma aí. Eu tenho 0 fisiológico, nada de mobilidade, né? 1 é até o quê? Horizontal, não é isso? O 2? Mais de 1. E o 3? Mais o vertical. Ai, vocês são tão inteligentes. Amo vocês. Juro, fico tão feliz. Dos dentes submetidos a esse ajuste oclusal responderam melhor à terapia periodontal não cirúrgica. Então a gente tem uma melhora na profundidade de bolsa sondagem, né, quando a gente faz o tratamento oclusal desse paciente junto com a terapia periodontal. Bom, trauma de oclusão e a mobilidade aumentada, né, tem efeito nocivo para o periodonto, a gente já sabe. E aí tem as experiências em animais também. Então, quem é orto aqui mesmo, que agora a gente vai ficar falando mal de orto, você que fez 12 anos ontem, né? Fofinha. Você vai fazer 30? O que você faz? Eu já não tenho jeito mais de fazer para mim também, eu já passei da... Agora é só rezar mesmo. Para envelhecer bem. Vamos lá. Experiência em animal. A gente tem o trauma do tipo ortodôntico, né? O dente vai ter força unilateral
de frequência, intensidade, frequência e duração que os tecidos periodontais não vão ser capazes de suportar e distribuir enquanto mantém a estabilidade do dente. Ou seja, a gente de repente movimenta rápido demais. A gente não, ela, né? E aí não dá tempo do seu periodonto o quê? Se adaptar àquela nova condição. Então, o que vai acontecer? Umas reações no ligamento periodontal que vão resultar da adaptação das estruturas à demanda funcional alterada. Então, a gente, em trauma oclusal, né, em resposta a essa força alterada, exagerada, numa incidência diferente, o nosso periodonto sempre vai tentar se adaptar àquilo ali, tá? Com remodelação óssea, com a mobilidade, vai tentar se adequar. Então, vamos lá. Se a coroa de um dente for submetida a forças horizontais, o dente tende a se inclinar em direção da força, não é isso, Orto? Não é isso? Então, se essa força de inclinação vai resultar no desenvolvimento de zona de pressão e tensão. Fala comigo de zona de pressão e tensão. Esqueci o nome dela. Luana. Luana, você lembra das zonas de pressão e tensão? Quem lembra? Ai, vocês são tão fofos. Então, olha só, lá na zona de pressão, a gente vai ter maior vascularização, permeabilidade vascular, trombose vascular, as células vão ficar desorganizadas e as fibras colágenas também, tá? Aí a gente tem intensidade de força. Se estiver dentro do limite que permitam a manutenção da vitalidade da célula do periodonto, vão vir bonitinhos os osteoclastos fofinhos na superfície do osso, na zona de pressão. E aí eles vão fazer o que na zona de pressão? Reabsorver, não é isso? E aí eles começam a reabsorver osso, né? E aí esse fenômeno é chamado de reabsorção óssea direta, né? E aí a gente tem outro tipo, tem uma força, né, que foi maior, e o resultado pode ser a necrose do ligamento periodontal na zona de pressão. Então minha força foi grande demais. E aí a reabsorção óssea direta vai acontecer o quê? Não vai acontecer, na verdade, né? E aí vem os osteoclastos nos espaços da medula lá do tecido ósseo, onde tem a concentração da pressão, no lugar que a pressão nesse periodonto vai ser menor. Aí vai começar o processo que o osso se torna socavado, ou seja, reabsorção óssea indireta. A gente começa um probleminha com o nosso paciente, né? Aí a gente tem essa reação, o osso circundante vai ser reabsorvido até que forme essa parte de tecido hyalinizado na zona de pressão, ou seja, a gente já começou a causar um transtorno ali naquele periodonto do paciente. Por quê? Porque ele não está conseguindo se adaptar, né, àquela força aplicada sobre a coroa do dente, horizontal. Bom, redução da pressão nas áreas, então a gente está tentando o quê? Se adaptar, né? Fazendo isso, essa zona de hialinização, você busca o quê? Diminuir a pressão nessas áreas, e aí a célula do osso, as células do osso vizinhos ou das áreas perto do ligamento periodontal, aí sim vão começar a se proliferar e substituir esse tecido hialinizado. Restabelecendo, e aí com isso tudo ele está tentando o quê? Fazer esse reparo, e aí tentar aí sim fazer a reabsorção óssea direta. Então ele fez uma volta toda, porque a pressão foi grande demais, para conseguir produzir essa reabsorção óssea direta. Bom, seja qual for a natureza da reabsorção, se ela é direta ou se ela é indireta, se tem hialinização ou não, o dente vai se inclinar na direção da força. Aí vocês têm esse quadrinho aí Isso já foi questão de prova, tá? Então vamos lá. Se a coroa, letra Azinha aqui. Se a coroa do dente for submetida a forças excessivas, orientadas horizontalmente, seta, né? Vão aparecer as zonas de pressão. Cadê a nossa zona de pressão? P, para onde o dente está sendo empurrado. E a zona de tensão é de onde ele está vindo, nas áreas marginal e apical do periodonto. Então a gente tem as duas zonas de pressão, para onde ela está indo e de onde ela está vindo. Isso foi questão de prova, tá? De onde estavam essas zonas. Então vejam a diferença, ó. Então, se a gente tem força excessiva horizontalmente, a gente tem pressão e tensão
contralaterais dos dois lados. Então, vamos lá. O tecido conjuntivo supraalveolar não vai ser afetado pela aplicação da força, ou seja, a gente tem migração apical de inserção? Se o tecido conjuntivo não vai ser afetado? O supraalveolar a gente vai ter? A gente não tem perda de inserção, que é causada por quem? Periodontite, né? E aí, nas zonas de pressão e tensão, vão ocorrer alterações teciduais que permitem a inclinação do dente na direção da força. Nosso dentinho vai indo, tentando o quê? Se adequar àquela condição nova, tá? Bom, aí o dente conseguiu não estar mais sujeito àquele trauma. Vai ter o completo reparo dos tecidos periodontais. Então, eu buscando me livrar daquela força ou aquela força parando, eu consigo um reparo do meu periodonto. Não vai ter migração apical do epitélio dentogengival. A gente não vai ter perda de inserção, tá? Nas zonas de pressão e tensão vão ocorrer alterações teciduais que vão permitir a inclinação desse dente. Beleza, vai se adaptar à nova condição dele. Bom, junto com essas alterações nas zonas de pressão, a gente tem a posição óssea na zona de tensão para quê? Conservar a espessura do ligamento periodontal. Sempre tentando manter a integridade do periodonto. Na zona de tensão, isso aqui eu já falei, tô louca. Bom, o dente ainda vai apresentar temporariamente uma mobilidade exagerada, enquanto ele não tem esse reparo do periodonto dele. Vai se inclinar até uma posição em que as forças vão ser anuladas. Então, estou tentando fugir daquele estímulo que está causando as alterações no meu periodonto, não é isso? E aí ele vai ficar estável na posição nova dele, sempre buscando sair desse estímulo que causa as alterações, tá? Vamos lá, num periodonto saudável, movimento ortodôntico de inclinação não provoca inflamação gengival nem perda de inserção, mas isso vocês já me falaram, não é isso? O que causa perda de inserção e inflamação? Placa e cálculo. Enquanto o dente não for movido através do osso, não vai ter migração apical do epitélio dentogengival, não vai ter. Vamos lá. Quando o dente vai ser exposto às forças que produzem deslocamento, como tratamento ortodôntico, zona de pressão, voltando, pressão e tensão, né? Dependendo da direção da força, vão se estender em toda a superfície do dente. Então, isso que ele está mostrando aqui. Lembram que aquela outra horizontal, a gente tinha aqueles pontos mais coronários e os pontos mais apicais? Dependendo do que vai acontecer, do tipo de força, isso vai acontecer na extensão toda da superfície do dente, tá? Bom, conjuntivo supraalveolar também não vai ser afetado, tá? As forças desse tipo não vão provocar reação inflamatória na gengiva. O que provoca reação inflamatória na gengiva? Placa e cálculo. Não tem migração apical do epitélio dentogengival, que acontece quando a gente tem o quê? Periodontite. As forças ortodônticas produzem movimento de deslocamento ou inclinação dos dentes, vão poder resultar em quê? Recessão gengival. Quem nunca viu um paciente que faz movimentação ortodôntica que apresenta recessão gengival depois? Geralmente acontece onde? Incisiva inferior, pelo menos é o que eu vejo muito, né? A sua experiência é essa mesmo? Então a gente tem tábua vestibular muito fina, óssea, né? Com a movimentação ela pode ficar um pouco mais delgada e aí você tem recessões grandes gengivais em áreas de incisiva inferior. Premolar superior também, né? Perda de inserção do tecido conjuntivo, decência óssea. Vocês lembram de decência e fenestração? Alguém não lembra? Você lembra? Lembra? Você lembra? Então tá. Que bom que vocês lembram. E aí a gente tem trauma do tipo alternado também. Alguém lembra? Agora já está escrito aí. Quem lembra? Você lembra? Fala. Para de ler ali. Diferentes direções de pensamento geral.
Então, olha só, essas forças vão atuar alternadamente numa direção e depois na direção oposta. Está me roubando. Quando a gente tem isso no periodonto sadio com altura normal, a gente precisa de mais força ou menos força? Periodonto de altura normal, mais força ou menos força? Mais força, né? Então, as zonas de pressão e tensão não vão ser identificadas claramente, mas uma combinação entre pressão e tensão de todos os dois lados, eles vão ser, vai poder ser vista, né? Não vai ser igualzinho daquele que a gente viu que dá separadamente para perceber. A gente tem alterações no ligamento pela combinação dessas forças, parecem semelhantes àquela da zona de pressão dos dentes com a movimentação ortodôntica que a gente viu antes. A diferença é no espessamento do espaço do ligamento periodontal, como você bem falou, né? O que acontece no espaço do ligamento periodontal? Ele aumenta, né? Por quê? Por que a gente vê o espessamento do espaço do ligamento periodontal? Porque o dente está se acomodando àquela pressão, né? Então, durante a fase que o espaço periodontal aumentou de largura, o que vai acontecer? Hein? Oi? Será que esse dente pode apresentar mobilidade maior? Né? Então, olha lá. A gente tem alterações inflamatórias, né, que estavam presentes no ligamento, reabsorção ativa de osso, e o dente apresentou mobilidade, que nem vocês me falaram agora. Não foi isso? Ok. E aí, depois dessa força, o periodonto estava tentando o quê? Compensar a distribuição dessa força normal. Ok. E aí ele foi compensado por aumento da largura do espaço do ligamento periodontal. Então você tenta distribuir de uma forma melhor aquela força, né? E aí o tecido não mostrou mais sinal de aumento de vascularização nem de exudato. O dente apresentou mobilidade excessiva, mas não era mais progressiva. Vocês visualizam a diferença da mobilidade excessiva e não mais progressiva? Então, progressiva, ele vai indo até ficar excessiva. Depois que ele ficou excessiva, ela não começou a aumentar, mas ele ainda continuou com mobilidade, né? Então, deve-se fazer essa distinção entre esses dois tipos de mobilidade, a progressiva e a aumentada, tá? A gente tem dois premolares inferiores com esses tecidos periodontais normais, letra A, e submetidos a forças alternadas, então em direções diferentes, como nessas duas setas, tá? Que vocês estão vendo aí. Bom, a gente tem zona de tensão e pressão, que são as áreas que a gente tem separado aqui em laranja, e vão ser caracterizados por sinal de inflamação no periodonto, perda de colágeno, reabsorção óssea e cementária. Essas áreas de tensão e pressão são bem definidas nesse caso de força alternada? Não, né? Bom, em consequência da reabsorção óssea e o espaço do ligamento aumentado, né, de ambos os lados, o que vai acontecer? Reabsorve o osso e aumenta o espaço do ligamento. Mobilidade. Bom, aí a gente tem o efeito da força, vai ser compensado por esse aumento do espaço do ligamento periodontal, tá? Os tecidos do ligamento não vão ter mais sinais de inflamação e aí a mobilidade deixa de ser progressiva para ser só o quê? Professora, Sim. tem uma dúvida, não é nem da matéria. É da minha vida pessoal, depois eu conto. Não é da matéria, mas não é nem... Tipo, você tá meu cachorrinho de 15 anos. Sabe por quê? Foi uma paciente minha, porque eu não sei se... Bom, enfim. Ela tinha um trauma absurdo nos dois centrais, no 11 e no 21, só não tinha problema periodontal nenhum, não tinha mal. Quando ela veio, eu vi a radiografia, eu falei, achava que estava pior. Tinha espessamento de ligamento, e aí quando eu bati carbono, esse dente dela é uso. Você trataria canal nesses casos? Ou só tiraria de oclusão? Então, tratamento endodôntico em dente de polpa vital, que você não precisa... que a endo não está indicada, sim, é um tratamento um pouco conservador, né? Embora exista na literatura informações que dizem que o tratamento endodôntico diminui mobilidade, né?
Só que, se você tem um dente que está com mobilidade, principalmente incisivo, região estética, e você sabe que essa mobilidade está acontecendo por trauma oclusal, não tem por que você tratar endo, pelo menos não de primeira. Então você tira o dente de trauma e com certeza esse dente, se não tiver a altura do periodonto reduzida, ele vai voltar a não ter mobilidade. Agora, se você está falando de um dente com periodontite, que já tem altura reduzida de periodonto, que aquela mobilidade não está só associada ao trauma oclusal, mas você tem doença envolvida, aí é um caso a se pensar. Porque a gente, na terapia periodontal, de dente com mobilidade associada à doença periodontal, periodontite, a gente pode tratar endo para diminuir a mobilidade. Mas e se o desgaste oclusal é excessivo a ponto de chegar em dentina, por exemplo? E aí a paciente ficar com sensibilidade. E aí não pode fazer movimentação ortodôntica para corrigir? Aí você está falando de um problema maior, né? Mas o paciente já é em chave. O problema dela era só nessa região. Específico? Vai pegar em dentina? Aí você está com um problema, né? Mas de qualquer forma, se você tratar endo, você vai ter que fazer depois a restauração do seu acesso. E aí? Vai continuar batendo? Não, mas aí você tira direto de oclusão e deixa... Tira direto de oclusão e deixa só então o acesso. Cara, eu nunca passei por essa situação. Pois é, a minha paciente. A única coisa que eu posso te dizer é que, quando a gente fala de tratamento endodôntico com a finalidade de diminuir a mobilidade causada por doença periodontal, que existe uma linha de pesquisa que diz que diminui, sim. Agora, relacionada a trauma de oclusão, eu não faria o tratamento endodôntico. Assim, a não ser que realmente a única coisa que dá para fazer é a endo e, vou desgastar, vou acessar, não vai ter jeito, né? Mas não... A paciente já tinha choque naquele dente e tinha uma recessão muito grande, 3 milímetros, por causa do trauma. Do trauma. Tinha problema periodontal naquele dente. Só que quando foi tirar de oclusão, desgaste, era 11,21, desgaste incisivo inferior e a palatina superior, era para tirar de oclusão mesmo, ela estava com mobilidade grau 2. Que droga, hein? Ela ficou com uma sensibilidade muito mas aí o seguinte, a sua indicação da endo não está sendo para mobilidade. A sua indicação da endo está sendo que o desgaste oclusal é tamanho que você deixou a paciente com dor, você teve uma reação na polpa, ou então ficou muito perto de acessar, ou então vai acessar e você fez a endo, mas a finalidade não é do tratamento do trauma. Então, assim, eu nunca ouvi falar de tratamento endodôntico para tratar trauma oclusal, porque afinal de contas a etiologia é o trauma, né? A vertente que a gente tem na periodontia é que o tratamento endodôntico em dentes com mobilidade por doença, por perda de inserção óssea, enfim, a gente pode ajudar esse dente tratando a endo, assim, mas são casos bem específicos e depende também da disponibilidade do paciente, se ele quer, se ele não quer, se está matando um dente, você não sabe quanto tempo, você não sabe se a mobilidade vai diminuir, você não sabe o quanto ela vai diminuir e nem por quanto tempo esse dente vai ficar na boca por causa da doença, né? Não, isso aí foi depois. Mas enfim. O paciente estava em chave. Bom, depois do ajuste oclusal. Então, olha só, vocês fazendo o ajuste oclusal, o ligamento vai voltar ao normal e esses dentes vão diminuir a mobilidade. Isso tudo num paciente com periodonto sadio com altura normal. Quando a gente fala no paciente com periodonto de altura reduzida, né? Olha a pergunta. Um periodonto sadio com altura reduzida tem mesma capacidade de um periodonto normal de se adaptar a essas forças? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Cadê? Aí você tem aumento gradual da espessura do ligamento periodontal, mobilidade vai também aumentar gradualmente, progressivamente, ocorrendo nesse período de várias semanas, tá? Mas vão parar. Então a gente tem reabsorção óssea ativa para o tecido, ativa, né? E o tecido do ligamento excessivamente aumentado, vão readquirir a estruturação normal deles, havendo reparo depois que eles se adequam a essa força. Bom, os dentes que apresentam mobilidade excessiva estavam circundados com estruturas periodontais, haviam se adaptado à demanda funcional.
O periodonto sadio, com altura reduzida, dentro de alguns limites, tem capacidade semelhante, tá? Mas dentro de certos limites, deles se adaptarem a essa demanda funcional. Quando a gente fala de doença periodontal associada à placa, gente, eu vou invadir o horário do próximo professor de prótese, coitado. O trauma de oclusão não induz alteração patológica de conjuntivo supraalveolar, como vocês me falaram. Não fazem lesões inflamatórias na gengiva e não agravam uma lesão gengival que está associada à placa. Isso tudo vocês já sabem. E não leva à perda de inserção de tecido conjuntivo. Tudo vocês já sabem. Então, as forças oclusais anormais podem influenciar a propagação da lesão associada à placa? Será? E aumentar a velocidade de destruição tecidual da doença periodontal? Sim ou não? Então, olha lá. Quando a gente tem força aplicada de uma intensidade cujas estruturas periodontais podiam adaptar-se, né? As forças oclusais vão permitir o desenvolvimento de alterações adaptativas, que vocês já sabem, e o ligamento não irão agravar a doença periodontal associada à placa. Vocês já sabem disso tudo. E aí a gente tem intensidade e direção das forças alternadas e o tecido não pôde se adaptar. Então, num a gente se adapta, no outro a gente não se adapta. Então, a gente tem migração do epitélio dentogengival em direção apical e a doença se agrava. Então, aqui é o exemplo de um dentinho, tá? No qual a gente tem placa subgengival, igualzinho o meu desenho daqui. A gente tem infiltrado inflamatório nos tecidos moles e uma bolsa infraóssea, tá? Então, bolsinha infraóssea. A gente tem crista para cima da bolsa. Então, o trauma de oclusão do tipo alternado vai ser aplicado na coroa desses dentes, vai ter associação das alterações patológicas na zona do periodonto aqui embaixo, tá? Que vai ter células inflamatórias. Nessa situação, a gente tem um aumento da mobilidade dentária que vai estar associado com perda de inserção. Então, além do espessamento do espaço do ligamento periodontal que confere essa mobilidade, a gente ainda tem os efeitos da doença periodontal diminuindo inserção, né? Não é isso que acontece? Bom, ajuste oclusal vai diminuir o espaço do ligamento periodontal, tá? Diminuir um pouquinho da mobilidade, porém nunca vai haver melhora do quadro periodontal do paciente. Então, se eu fizer ajuste oclusal, eu não tenho ganho de inserção, tá? Então, para concluir, para vocês terem aula de prótese, só para lembrar que podia ser pior, né? As experiências realizadas, tanto nos seres humanos quanto nos animais, mostram evidências de que nem as forças unilaterais, nem as alternadas aplicadas no periodonto sadio vão levar à formação de bolsa ou perda de inserção. Então, vocês já me falaram que o trauma oclusal não gera sintomas da periodontite, né? Além disso, ele não induz a destruição do tecido periodontal, mas resulta em reabsorção de osso alveolar. Então, para a progressão da periodontite, isso é muito ruim, né? Levando ao aumento da mobilidade dentária pelo quê? Espessamento do espaço do ligamento periodontal, né? Que pode ser de caráter transitório ou permanente. Então, se for transitório, enquanto eu estiver recebendo aquelas forças, eu me adapto, e aí, beleza, paro, volto ao normal. Ou então, eu fico tendo essas alterações constantemente porque meu periodonto não conseguiu se adaptar àquela condição, àquela força. Reabsorção óssea com mobilidade dentária deve ser considerada a adaptação do ligamento periodontal e do osso, tá? Diante dessas forças, ou seja, uma alteração funcional. Dente com doença periodontal progressiva associada à placa, ou seja, periodontite, o trauma de oclusão pode aumentar a velocidade da progressão da doença e é um cofator desse processo destrutivo, mas não causa. O tratamento da periodontite vai impedir destruição de tecido periodontal, tá? Mesmo a gente com trauma. Tratamento só para o trauma diminui mobilidade, mas a gente não ganha inserção e não diminui profundidade de bolsa. Bom, boa prova para vocês, foi minha última aula,
Torço muito, me mandem e-mail, me mandem parabéns no dia 11 de novembro. Espero não vê-los mais aqui, que todos passem em seus concursos queridos. E a gente vai se falando, qualquer coisa me mandem e-mail, certo? Muito obrigada, gente. Pessoal do online, obrigada.